Olá, estudante do programa Se Liga na Educação. Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma aula de Geografia. Assim como na última aula, nós continuamos estudando o PET 3. Dessa vez nós vamos para os assuntos das semanas 3 e 4. E nessas duas semanas vocês vão encontrar uma discussão sobre a Ásia de uma forma geral. E eu vou dar um foco aqui hoje na China e na Índia, que são dois países asiáticos que estão ganhando uma projeção muito grande atualmente. Bem, então nosso objetivo hoje é identificar e analisar características de países e grupos de países asiáticos em seus aspectos populacionais, urbanos, políticos e econômicos e discutir suas desigualdades sociais e econômicas e pressões sobre seus ambientes físicos naturais. E fazer também um estudo de caso específico da China e da Índia. A Ásia, vocês podem ver, ela se localiza nessa porção oriental do mundo. Ela vai pegar uma porção de terras emersas muito maior do que outras regiões do mundo, e eu vou tratar aqui com vocês de algumas características dos países que estão ali naquela região. Assim como eu falei com vocês nas últimas aulas, eu vou apresentar aqui alguns dados, e eu gostaria de lembrá-los sempre, eu sempre vou falar isso, que os dados eles não são elementos que nós precisamos decorar. Na geografia, no passado, era necessário decorar dados, decorar qual era o nome de rios, qual era o nome de capitais, qual era a população de determinados países. Com o acesso que nós temos à internet hoje, não é necessário saber essas coisas de cor, mas a gente passa pelos dados para que a gente consiga comparar populações e comparar características de lugares e de outros. Então, os dados que eu vou apresentar para vocês aqui agora é para vocês terem uma noção, uma dimensão do tamanho que a Ásia tem e das discrepâncias de uma população para outra. Talvez a Ásia seja um dos continentes mais diversos em termos populacionais que nós temos. Nós temos países extremamente populosos, né, nada mais, nada menos do que os dois países mais populosos do mundo, que são exatamente os dois que nós vamos conversar aqui hoje, e tem países minúsculos, com pouquíssima população, países com vazios demográficos muito grandes. Nós temos países extremamente desenvolvidos, como é o caso do Japão, de Singapura, de Israel, e tem países paupérrimos, países muito pobres, pouquíssimo desenvolvidos, como é o caso do Afeganistão, é o caso do Vietnã, né, de Camboja, países que estão passando por processo de industrialização, países que já foram industrializados. Então, ao contrário da Europa, que a gente discutiu nas últimas aulas, a Ásia é muito diversa, muito discrepante um lugar do outro. E hoje a gente vai falar um pouco sobre essas discrepâncias. Então, os primeiros dados que nós vamos observar hoje é em relação à população. Sempre gosto de colocar o Brasil aqui para a gente ter uma dimensão, porque um número é só um número, né? Desculpa abrir errado aqui. Agora, um número contextualizado, ele permite a gente fazer uma comparação. Então, olha só, o Brasil ele tem 211 milhões de pessoas. Eu vou até escrever esse número aqui com zeros para a gente visualizar melhor. Isso é 211 milhões. O planeta Terra, ele tem cerca de 7,8 bilhões, mais ou menos, de pessoas. Então, quando a gente coloca o número assim, a gente consegue ter uma dimensão desse número maior. Isso é a população da Terra. Isso é a população do Brasil. Ou seja, 211 milhões de pessoas faz no Brasil um país extremamente populoso. Nós temos a sexta maior população do mundo. Recentemente, a gente passou a ser a sexta maior população. Quando eu estudava no meu ensino fundamental, no ensino médio, eu sempre acostumei a ver o Brasil como o quinto país mais populoso do mundo. Ele foi o quinto durante muito tempo. Só que agora a nossa taxa de crescimento deu uma desacelerada, outros países estão crescendo muito mais rápido, então a gente se tornou o sexto, e daqui a pouquinho a gente se torna o sétimo, porque a Nigéria vai passar a gente nos próximos 2 ou 3 anos. Agora, outros países da Ásia, eles vão ter outros valores. A China, por exemplo, ela tem 1 bilhão 411 milhões de pessoas. Vou colocar aqui na cor rosa, para separar a Ásia do Brasil. 1 bilhão e 411 milhões de pessoas significa dizer que a China tem 7 vezes a população do Brasil. Então, o Brasil, com os gaúchos, mineiros, baianos, todas essas pessoas espalhadas pelo Brasil, já é a sexta maior população do mundo. A China tem equivalente a 7 Brasis dentro dela, né? Ou seja, é muita gente na China. Se a gente comparar essa população da China com a população da Terra, olha só,
É quase como dizer, né, a população da Terra aqui e a população da China. Entre os mais de 200 países que existem no mundo, a cada 7 pessoas no mundo, uma é chinesa. E isso vai explicar por que tanta coisa acontece na China. Né? Tanto caso vai ser um caso raro de uma pessoa com uma característica X ou uma pessoa com característica Y. Casos extremamente raros, com uma frequência maior acontecendo na China, exatamente porque ela tem uma população gigantesca. E a Índia, que é o segundo país mais populoso do mundo, tem 1.380 milhões de pessoas. A Índia tem metade do tamanho do Brasil. Ou seja, a Índia é quase 7 populações brasileiras vivendo num espaço que é metade do tamanho do Brasil. Então, vocês já imaginam a quantidade de pessoas adensadas no mesmo lugar. Na Índia não tem nenhum vazio demográfico, né? Ou seja, regiões pouco habitadas, pouco povoadas. E de cada 7 pessoas no mundo, uma é indiana. Ou seja, de cada 7 pessoas no mundo, uma é chinesa, uma é indiana, 5 sobraram para estar distribuída em todos os outros países do mundo. Então você já percebe aí como que a Ásia tem uma concentração de boa parte da população da Terra. São cerca de 60% da população da Terra está lá na Ásia. Só a Índia e a China abocanharam um monte de gente aí. Depois vem a Indonésia, o terceiro país mais populoso da Ásia, com 200, deu um salto bem grande aqui, né? Do primeiro e segundo para o terceiro. A Indonésia tem 273 milhões de pessoas, ou seja, uma população parecida com a do Brasil, só que um país que é um arquipélago, são várias ilhas, muito menor do que o nosso território. E a Indonésia é o quarto maior do mundo. Os Estados Unidos estariam aqui no meio, entre a Índia e a Indonésia. Depois vem o Paquistão, com 220 milhões, uma população maior do que a do Brasil também. O Paquistão, que é muito pequeno, ele deve ser mais ou menos o tamanho do sudeste do Brasil, tem mais gente do que o Brasil inteiro, e ele acabou de passar o Brasil, se tornou o 5º país mais populoso do mundo. Nós, BR, né, vai aparecer aqui embaixo se a gente fosse colocar no ranking exatamente. Depois vem Bangladesh e Japão, com mais de 100 milhões de pessoas, são mais alguns exemplos que eu coloquei aqui para vocês. Então, olha só a densidade demográfica, né? Nesse mapa que está aqui, quanto mais próximo desse marrom escuro, mais pessoas concentradas por quilômetro quadrado, e quanto mais próximo do branco, menos pessoas concentradas por quilômetro quadrado. A Índia é esse país que está aqui em marronzão, a China é esse país. Japão, a Indonésia está aqui. Percebam como a Ásia, de uma forma geral, ela tem uma densidade populacional muito maior do que quando a gente compara com outros continentes. A Oceania, por exemplo, tem muitos vazios demográficos. O Brasil, a gente observa que, embora seja um país muito grande, muito populoso, ele não tem tantas pessoas por quilômetros quadrados. Somente a Europa vai ter uma densidade demográfica tão alta quanto a da Ásia. Contudo, a Europa é um continente muito pequeno, então isso não contribui para que a população de lá seja gigantesca. Vamos observar outro dado aqui agora. Agora são os dados de desenvolvimento humano. O IDH, ele é um índice que mede o desenvolvimento dos países. Olha, Índice de Desenvolvimento Humano. Ele vai indicar qual que é o nível de desenvolvimento da educação de uma população, do acesso à saúde, da renda per capita, ou seja, de qual é a renda média das pessoas que moram em determinado país, né? Ou melhor, quanto que é toda a riqueza produzida pelo país dividido pelo número de habitantes, que vai ser a renda per capita. E quanto mais alto esse denominador que chegar ao IDH, mais desenvolvido tende a ser o país. A gente vai utilizar outros critérios para falar se um país é desenvolvido ou não, mas o IDH é um importante critério para fazer essa medição. Observando o IDH de diferentes países da Ásia, que eu peguei nessa tabela, eu peguei países aleatórios, a gente vai observar que há uma discrepância muito grande do IDH de um país para o outro. Aí, novamente, eu coloquei o Brasil aqui como referência. Esse índice ele vai de 0 a 1. Então, quem estiver mais próximo ali do 1, né, ou 0,999, mais desenvolvido é. Quem estiver mais próximo do 0, menos desenvolvido é. E a gente vê que o Brasil ele tem um IDH de 0,765. Isso coloca o Brasil como um país de IDH alto. Tem os países que são
desenvolvidos, eles costumam estar classificados como países de DH muito alto. Então a gente observa que Singapura, por exemplo, que está ali na Ásia, é um país que é uma cidade apenas, né? E é um dos tigres asiáticos. Eu vou explicar ainda para vocês o que são os tigres asiáticos em uma outra oportunidade. Ela é uma cidade-estado muito desenvolvido. Então, o IDH de Singapura é de 0,938, é o maior da Ásia. Eu falei com vocês, né? Quanto mais próximo de 1, mais desenvolvido o país. Então, a Singapura está bem próximo de 1. Depois vem o Japão. A gente já conhece, né, de ouvir falar que o Japão é um país muito rico, muito desenvolvido. Ele tem o segundo maior IDH da Ásia. Então, mostrando que a Ásia tem países extremamente desenvolvidos, como Singapura e Japão. A China, a gente tem ouvido falar demais da China recentemente, pelo desempenho econômico chinês. Contudo, a China não é um país extremamente desenvolvido quando a gente pensa em indicadores socioeconômicos. O IDH da China está em 0,761, um pouquinho abaixo do Brasil, ou seja, o nosso desempenho socioeconômico é melhor do que o da China. Contudo, pelo que eu venho acompanhando dessas listas de DH dos últimos anos, o Brasil tem subido devagarzinho no ranking. A China estava lá embaixo com o IDH de 0,600 e pouco, e nos últimos anos ela deu uma subida no ranking muito acelerado. Então, se ela continuar nesse ritmo, ela vai passar o Brasil em breve e deve chegar lá no topo em breve. Ela está fazendo uma ascensão muito rápida. A Índia, que também é aquele segundo país mais populoso, tem um IDH mais baixo do que desses que eu citei, e aí eu peguei 2 casos de DH que não estão numa posição muito boa lá na Ásia. É o caso da Síria, tem um IDH de 0,567, está bem longe desse 1, né, que é o topo do IDH. Ela, por causa da guerra interna que eles estão tendo lá, a guerra civil, cada vez mais os indicadores socioeconômicos deles têm enfraquecido, eles estão despencando nessa lista de DH. E o Iêmen, que vive a mesma situação da Síria, né? Eles vivem uma guerra civil há um bom tempo, tem o DH de 0,470, esse que é um dos DHs mais baixos da Ásia, inclusive de todo mundo. 0,470 é IDH muito baixo, de país que está em desenvolvimento humano muito baixo, que é o caso do Iêmen, de alguns países da África, é o caso do Haiti, aqui na América Central também. Bom, para começar a falar da China e da Índia, mas principalmente da China, eu vou deixar uma citação aqui do John Jay, de 1889, e ele fala assim: o Mediterrâneo é o oceano do passado, o Atlântico é o oceano do presente e o Pacífico o oceano do futuro. O que ele quer dizer com isso? Quando a gente pega a região do Mar Mediterrâneo, a gente vê que boa parte das antigas civilizações prosperaram ali naquela região. É o caso da civilização egípcia, do Império Romano, é o caso dos mesopotâmios, dos fenícios, enfim, todos esses povos do sul da Europa, norte da África e Oriente Médio se desenvolvem ali no entorno do Mediterrâneo. Posteriormente, esse centro do poder do mundo começa a migrar para a Inglaterra e para os Estados Unidos. E ambos as regiões são ali, estão próximas ao Oceano Atlântico ou banhadas pelo Oceano Atlântico. Então, atualmente, o Atlântico passa a ser o oceano que é o centro do poder do mundo. Só que, no futuro, há uma tendência a que o Pacífico se torne esse centro do mundo. Exatamente por causa dos Estados Unidos, que são banhados pelo Pacífico também, ali na região da Califórnia, e essa ascensão chinesa, a japonesa que já aconteceu, dos tigres asiáticos na Ásia. Então a gente vê esse centro do poder migrando para essa região do Pacífico. E um dos principais países nesse sentido vai ser a China, né? A China hoje é o segundo país mais poderoso do mundo em termos de PIB. Ela compete já quase que lado a lado com os Estados Unidos como maior economia do mundo. Esse país que está em evidência aqui é a China, um país bem grande, tem uma área bem extensa, eu já até tive esse momento de discutir isso com vocês. E a gente observa pelas imagens de satélite que há como se fosse uma divisão de cores mesmo na China, né? Em um lado nós temos imagens mais verdes, que mostra uma vegetação mais densa, e outro lado uma área mais seca.
isso são condições naturais da China. Essa é uma área montanhosa, é onde fica a Cordilheira do Himalaia, onde está o Monte Everest, por aqui embaixo. É uma área pouquíssimo habitada da China, área de deserto e de montanhas. É exatamente aqui onde fica o Tibete, que é um ponto delicado para a China por causa dos processos de pedido de dependência do Tibete. E essa área é onde vai ser concentrada quase todos aqueles 1 bilhão e tanto de pessoas da China estão concentradas naquela área verde. Então, Pequim, Xangai, Hong Kong, Shenzhen, todas essas grandes cidades chinesas estão concentradas nessas áreas de planície. Outro ponto significativo da economia chinesa é o caso de Taiwan. Enquanto a China adotou o sistema socialista durante o século XX, hoje a China é capitalista, Taiwan se manteve como capitalista. Então a China vivia dividida com 2 sistemas. Eles até davam o lema de um país, 2 sistemas. A China continental ficava sob o regime socialista e a China de ilha, né, que seria essa Taiwan, sob o regime capitalista. Hong Kong, que é uma cidade que está mais ou menos aqui nessa região, foi colônia da Inglaterra durante muito tempo e também desenvolveu o sistema capitalista. Devido a essa população gigantesca e o processo de industrialização que a China começou a passar em 1990, no momento que ela transicionava do socialismo para um capitalismo, a China se industrializou como uma indústria produzindo produtos que vão ser exportados para todo mundo, e ela ganhou o mundo com esses produtos super baratos, até que agora, nos últimos anos, ela começou a desenvolver tecnologias. E a gente vive hoje um momento em que nós não temos mais apenas produtos baratos e de má qualidade na China, mas hoje a gente tem produtos de alta tecnologia, que competem diretamente com produtos americanos. Então a gente tem o Instagram dos Estados Unidos e o TikTok da China, a Apple dos Estados Unidos e Xiaomi da China. Tem o 5G dos Estados Unidos e 5G da China. As vacinas contra o coronavírus dos Estados Unidos e a vacina da China. Cada vez mais a gente vai ver produtos chineses e americanos competindo no mercado, e isso está tornando a China um grande competidor nessa disputa capitalista que nós temos no mundo hoje. E do outro lado nós temos a Índia, né? A Índia é esse país que estou tracejando aqui, está do ladinho da China, a China está aqui, a sul da China, né? A Índia, ao contrário da China, ela não tem vazios demográficos, ela é toda completamente povoada, com uma população muito alta, muito grande, né? E o fato deles terem uma população tão grande ali na Índia tem cada vez mais colocado a Índia em uma posição econômica no mundo muito favorável. Embora, eu mostrei para vocês o IDH da Índia ainda é baixo, né? Então o desenvolvimento humano lá ainda não é tão acelerado, não é tão alto, a capacidade econômica deles, pela quantidade de pessoas, é muito alta. E tem colocado a Índia cada vez mais dentro desse cenário global, só que utilizando tecnologia estrangeira, não tecnologia própria deles. Bom, então são 2 países poderosos que nós temos na Ásia, que a gente vai ouvir cada vez mais falando deles nos noticiários. Vamos para uma atividade, então, que é o exercício 1 da semana 3 do PET 3. E fala assim: sabe-se que todos os países considerados emergentes no cenário econômico mundial contemporâneo, um deles apresenta excepcionais taxas anuais de crescimento e mercado consumidor em expansão, até mesmo por tratar-se da maior população do planeta. Aqui já deu spoiler de quem que é, né? Assinale a opção que identifica esse país. Bom, grande crescimento econômico, uma população que é a maior do planeta, a gente só pode estar falando da China. Bom, então hoje nós vimos que a Ásia ela é um continente com disparidades socioeconômicas. Vimos também que a China e a Índia são países em franca expansão e que China e Índia são países superpopulosos, não apenas superpopulosos, como as 2 maiores populações que nós temos no planeta. Como eu falei com vocês, de cada 7 pessoas do planeta, uma é chinesa, uma é indiana. Essas são as referências que a gente utilizou. Obrigado pela sua atenção e a gente se vê na próxima aula. Até mais!